Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à nossa programação aqui do 2º Congresso Brasileiro Virtual dos Procuradores Municipais, nós vamos apresentar agora alguns colegas que têm obras publicadas de interesse da carreira de interesse jurídico, né? Nós temos 4 colegas, 5 colegas, na verdade, que vão apresentar alguns livros aqui de relevância para a nossa carreira. E, de antemão, a gente já faz o agradecimento, mais uma vez, à organização do evento, nas pessoas do presidente Gustavo Machado, procurador do Recife, do município do Recife, procuradora doutora Lília Azevedo, procuradora do município de Salvador, vice-presidente, e aos diretores de eventos científicos, doutora Thaisa Dosso, de Ribeirão Preto, e doutor Tiago Viola, de Vila Velha. Meu nome é Alessandro Farias, eu sou procurador do município de Campina Grande, Paraíba, e estou como diretor de assuntos legislativos da NPM na atual gestão. Então, nós vamos começar conversando com o colega do município de Londrina, doutor Carlos Renato Cunha, procurador do município de Londrina. Ele vai nos contar um pouco sobre sua obra, Praticabilidade Tributária, Eficiência Jurídica e Igualdade. Eu solicito ao colega que cite e evidencie a editora que publicou a obra. Doutor Carlos Renato, a palavra é sua. Obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Muito obrigado, doutor Alessandro. Agradeço a sua pessoa, o convite, né, da organização da NPM, a doutora Thaisa, ao presidente Gustavo. Cumprimento também aos colegas que estão aqui comigo, que vão apresentar as suas obras. E eu acho assim, é muito importante, né, que a nossa carreira ela possa produzir cientificamente, tem uma produção científica própria dos procuradores em geral, da advocacia pública em geral, em especial dos procuradores municipais, né? E também gostaria de enaltecer o papel da NPM em darmos esse espaço para que possamos aqui apresentar essas produções aos nossos colegas. Então, como mencionado, agora em 2021 foi publicado o livro Praticabilidade Tributária, Eficiência, Segurança Jurídica e Igualdade, pela editora Almedina, né, uma editora na edição brasileira, com previsão de publicação em Portugal nos próximos meses. Esse livro é fruto da minha pesquisa no doutorado, que terminei em 2019 na Universidade Federal do Paraná. E nesse livro, da tese, eu tento refletir sobre o fenômeno da praticabilidade tributária. O fenômeno da praticabilidade tributária que foi ensinado aqui no Brasil, inicialmente, pela professora Isabel Detzi, né, desde das Minas Gerais, com base na doutrina alemã. E a praticabilidade, depois trabalhado pela ministra Regina Helena Costa e por outros autores. A praticabilidade tributária teria essa ideia de aplicação das normas tributárias pela administração tributária de forma mais simples, mais eficiente. Então, aqui existem fenômenos que são identificados como praticabilidade tributária, tais como o uso de presunções jurídicas, de ficções jurídicas, substituição tributária para frente, a própria retenção na fonte, meios alternativos de solução de conflito ou meios alternativos de cobrança de tributo, fora do que nós temos como modelo idealizado da execução fiscal, seja por meio da transação, por arbitragem, processo de CDA, inscrição em cadastro de inadimplente. São muitos os fenômenos que são identificados como formas de praticabilidade tributária. Então, nesse livro, a minha busca foi por tentar identificar a sua natureza jurídica, o que seria a praticabilidade tributária. Para alguns ela é um princípio, para outros é uma técnica, existem ainda outras opções apontadas na doutrina. Depois disso, tentar sistematizar as suas formas de aparição no nosso ordenamento jurídico. Num terceiro passo, apresentar quais são os limites que o nosso ordenamento jurídico determina para o uso de técnicas eficientes, de aplicação das normas pela administração tributária, ou seja, quais são os limites para o uso da praticabilidade tributária. E, por fim, no último capítulo, analisei alguns casos, alguns cases de aplicação da praticabilidade tributária com base nesses limites que foram refletidos nos capítulos anteriores. Então, aqui dando um spoiler, mas que não evita assim, a leitura do livro, não torna ela menos interessante, os limites principais que foram encontrados estão no título.
né? É igual um teaser trailer. Então, lá no título nós vamos encontrar, primeiro, o fundamento da praticabilidade tributária, que, como me parece, que é o princípio da eficiência administrativa, e aí os limites principais, os princípios da igualdade e da segurança jurídica. Igualdade, notadamente, por sua expressão capacidade contributiva. Segurança jurídica, notadamente, por sua expressão legalidade tributária, né? Não de forma exclusiva. Então, com base nesse tripé valorativo, eficiência, segurança jurídica e igualdade, eu tento encontrar o que é a praticabilidade, identificar os seus tipos e dizer quais são os seus limites. Aqui, de atenção específica para os colegas procuradores municipais, nós analisamos diversos casos que estão no nosso dia a dia. Seja, por exemplo, a determinação de recolhimento antecipado do ITBI antes da ocorrência do fato gerador, né, para usar a expressão clássica, né, que seria no momento do registro da aquisição do imóvel. Então, o que fundamenta esse pagamento antecipado? Né? Esse tipo de questionamento que a gente vai enfrentar. Ou então, o uso de presunções como as plantas genéricas de valores no IPTU, retenções na fonte em relação ao ISS, né? Fixação e extraterritorialidade em relação ao ISS, entre muitos outros temas de interesse da nossa categoria. Então, fica aqui um convite para que os nossos colegas possam ter acesso à obra e usá-la no seu dia a dia, na advocacia. Espero que essa seja a grande contribuição que eu tenha dado do ponto de vista acadêmico à nossa categoria, a ciência tributária brasileira. Então, eu encerro por aqui a minha fala, agradeço muito aos colegas, ao doutor Marcelo por ter deixado eu falar primeiro, e à organização na pessoa do Alessandro. Muito obrigado. Parabéns, doutor Carlos Renato, pela obra, agradeço também pela participação em nome da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Continuando com a apresentação das obras, convido agora o doutor Alexandre Rabani, procurador do município de São Luís, para nos falar sobre o livro A Implementação da Advocacia Pública como Função Essencial à Justiça nos Municípios Brasileiros. Da mesma forma, eu solicito ao colega que cite e evidencie a editora que publicou sua obra. Doutor Alexandre, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu dileto amigo Alessandro, ilustre procurador do município de Campina Grande. Quero saudar todos os colegas, escritores também, autores, que fazem parte desse momento de apresentação. Saudar a NPM, na pessoa do nosso presidente, Gustavo, a quem saúdo todos da organização, a quem saúdo também por esse, como disse, antecedeu o colega Carlos, a oportunidade de estarmos, de maneira informal, trazendo as nossas obras, fruto dos nossos estudos. Pois bem, essa obra foi publicada pela editora CRV, uma obra de 2021, fruto de uma investigação, ela não é só minha, é uma obra em coautoria com a hoje mestranda Ana Beatriz Getelina Souza, que foi estagiária da Procuradoria-Geral do município de São Luís e também foi minha aluna na Universidade Federal do Maranhão. Isso foi o aprimoramento de um trabalho que concluiu com uma monografia no final do curso, e depois fizemos os ajustes necessários para trazer esse tema tão caro, tão relevante, que efetivamente é a implementação da advocacia pública como função essencial à justiça nos municípios brasileiros, pontuando, sobretudo, em 3 bases, em 3 capítulos. O primeiro deles, abordando a administração pública e o controle prévio dos atos administrativos, não só dentro de um viés e de uma perspectiva do princípio da legalidade, da atuação do procurador municipal como aquele que faz o controle prévio, mas, sobretudo, trazendo um paralelo com relação à gestão, a necessidade do cumprimento do princípio da eficiência. Atinge o princípio da eficiência essa atuação do procurador, a necessidade de concurso público, da instituição de procuradorias gerais, o concurso, o procurador nomeado e atuante devidamente concursado. Então, essa administração pública e o controle prévio dos atos administrativos como
traçando um paralelo para a modernização da gestão pública e a sua relação com o princípio da eficiência. Por que isso? E por que essa necessidade? Justamente porque o procurador do município vai ser o profissional que vai guardar consigo a memória jurídica daquele município. Reforçamos aqui a perspectiva de que nós vivemos num país, vivemos num estado, mas o nosso dia a dia, as nossas atividades, elas se materializam, se concretizam no município. Então, mais do que nunca, há a necessidade de um realce a essa carreira que o Supremo Tribunal Federal, e esse é um outro ponto destacado no livro, a institucionalização da advocacia pública pela Constituição da República de 88, onde trazemos as principais decisões e as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à advocacia pública municipal, a concretização de que ela é uma carreira de Estado, efetivamente uma carreira de Estado, não uma carreira de governo, é uma carreira de Estado, assim como a advocacia pública federal e a advocacia pública estadual, tendo as mesmas prerrogativas, devendo atuar dentro dessa mesma prerrogativa. E, por final, né, nós abordamos aqui um estudo sobre a advocacia pública numa perspectiva de atuação no desenvolvimento socioeconômico e no aprimoramento da qualidade da gestão pública nos municípios brasileiros. Para isso, uma das fontes de pesquisa foi justamente o primeiro diagnóstico da ANPM, realizado pela ANPM, que abordou a existência ou não de procuradorias formalizadas, procuradores com carreira reconhecida ou não, contratação de escritórios e a sua vinculação a pontos extremamente relevantes, a critérios extremamente relevantes no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico desses municípios. Ou seja, a importância que o advogado público tem, sobretudo nos municípios, como um agente que vai auxiliar a administração para obter melhores índices de desenvolvimento socioeconômico. E na atuação, seja no contencioso, seja no consultivo, porque isso trará maior segurança jurídica, trará os recursos necessários a fim de aplicá-los nas políticas públicas, analisará também essa questão das políticas públicas, obviamente, dentro da conveniência e oportunidade que é próprio do gestor, mas cabe ao procurador justamente ter esse conhecimento e oferecer as melhores hipóteses, as melhores decisões para que o gestor possa optar. A ideia foi justamente falar sobre a carreira, falar sobre nós e também auxiliar, eventualmente, os outros colegas em peças, pareceres, se as suas prerrogativas estiverem sendo violadas, com o intuito de que isso possa ser levado adiante e, consequentemente, isso eventualmente seja trabalhado e até mesmo disponibilizado em uma decisão judicial, reconhecendo as prerrogativas da carreira. Sobretudo, com essa fixação de que a advocacia pública municipal é, sim, função essencial à justiça, tal qual o Ministério Público, tal qual a Defensoria e tal qual as co-irmãs, Procuradoria, Advocacia Pública Estadual e Advocacia Pública Federal. É nesse sentido o conteúdo do livro, sem dar, como disse o Carlos, o spoiler, mas convidando a todos que possam ler e depois comentar conosco esse livro que é meu em coautoria com a Ana Beatriz Chetelina Souza, como eu disse, mestrando em Direito hoje, e que foi publicado esse ano pela editora CRV. Agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao querido colega Alessandro. Parabéns, meu caro doutor Alex, pela atuação. Agradeço também, em nome da ANPM, pelo trabalho desenvolvido.
Dando continuidade à apresentação das obras, eu convido agora dois colegas, Dr. Bruno Cunha, procurador do município de Recife, e Dr. Tiago Mesquita Teles de Carvalho, ex-procurador do município de Recife, e ocupando atualmente o cargo de juiz federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eles vão comentar a obra Súmulas do Tribunal de Contas da União, organizada por assunto, anotadas e comentadas. Eu solicito aos colegas que citem e evidenciem a editora que publicou a obra. A palavra é de vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Alessandro. Um prazer estar aqui em nome, juntamente com o meu amigo, posso falar, meu amigo Tiago, coautor. Agradecer primeiro à NPM pelo espaço e falar rapidamente sobre o nosso livro. Essa é a 3ª edição, na verdade, do nosso livro, Súmulas do TCU, organizadas por assunto, anotadas e comentadas. Eu e o Tiago trabalhamos juntos aqui na Procuradoria do Município do Recife por 3 ou 4 anos, se não me engano, né, Tiago? E atuamos sempre, desde que eu entrei aqui na Procuradoria, eu e ele, nós somos lotados diretamente na Procuradoria de Licitações e Contratos, e estou até hoje lá, hoje sou o chefe adjunto, inclusive, dessa Procuradoria aqui no Município do Recife. E nós sempre atuamos, como sempre atuamos com licitações e contratos, me chamou muito a atenção a preponderância, né, e como o TCU analisa os temas. E, a partir disso, a gente até elevou um pouco a nossa análise para outras temáticas, para as temáticas de controle externo, para as temáticas relativas a regulamento de servidores públicos, em geral, que são as matérias expostas à jurisdição do Tribunal de Contas da União. Né? Existe uma polêmica se o Tribunal de Contas da União exerce ou não jurisdição, mas eu prefiro falar aqui que sim, a chamada jurisdição de contas. Né? Mas, enfim, então o nosso livro, a primeira edição dele foi feita em 2012, quando ainda éramos os 2 procuradores do município do Recife. Em 2014, nós fizemos uma segunda edição, a primeira edição esgotou bem rápido, o que nos deixou bastante feliz, né? O livro é editado pela editora Juspod, de Salvador, na Bahia. Em 2014, fizemos, então, essa segunda edição, e agora, em 2021, a gente foi convidado para reavaliar o nosso livro, né? E atualizar, a gente atualizou ele todo, à luz da nova lei de licitações, sobretudo, né? Da Lei Federal número 14.133 desse ano, de abril desse ano. Então, é até interessante ver que o livro cresceu muito ao longo do tempo, né? As 2 primeiras edições estavam esgotadas, ele praticamente dobrou de tamanho da primeira edição até hoje, começou com umas 300, 400 páginas, hoje ele tem quase 800 páginas do livro, e a ideia no livro é basicamente pegar todas as súmulas do Tribunal de Contas da União e fazer comentários, juntar precedentes do STF, do FTJ, de outros tribunais também, e criticar, basicamente, também, né, os entendimentos do TCU, porque existem alguns entendimentos do TCU que, a nosso sentir, são equivocados. Então, a gente tenta expor esses entendimentos, criticá-los, obviamente, né, e tentar demonstrar aquilo que a gente entende que seria o mais plausível em termos de interpretação jurídica para diversos institutos aí de licitações, servidores públicos, basicamente direito administrativo e controle externo. Então, acho que a obra ela até foi pré-lançada agora, né, Tiago? Ela tá em pré-lançamento ainda no site da editora Juspod. Eu acho que amanhã que começa a enviar para o pessoal, né? A gente fez o pré-lançamento aí até para Black Friday e tal, dessa revisão geral que a gente fez para a 3ª edição. E eu acho que se pontuar apenas uma súmula, eu acho que vale muito a pena aqui para nós, procuradores municipais, e é uma das súmulas que nos levou a fazer o livro, é a súmula 222 do Tribunal de Contas da União, que pouca gente conhece essa súmula, mas eu, particularmente, aplico ela basicamente diariamente aqui na Procuradoria do Município do Recife, que ela vai dizer que as decisões do Tribunal de Contas da União, né, relativas à aplicação de normas gerais de licitações e contratos, elas são vinculantes para os administradores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, justamente porque é a União quem tem competência para legislar sobre normas gerais de licitação. Então, a gente, estados e municípios, como não temos competência para legislar sobre normas gerais de licitação, a gente é obrigado a seguir as normas gerais ditadas pela União, e quem interpreta, em última análise, essas normas é o TCU, né? Então, a gente tem aí a súmula 222 dizendo que as decisões do TCU sobre normas gerais de licitações são vinculantes aos municípios e aos estados, né? Então, é bem interessante isso, a gente saber até onde que a gente pode, enquanto estados e municípios, atuar nessa seara. Então, acho que eu fico por aqui, já vou passar a palavra aqui para o meu coautor, meu amigo Tiago, para ele complementar aí, eventualmente, algo que eu falei. Obrigado, Bruno. Obrigado à organização desse tão importante evento. É uma honra, uma satisfação para mim estar aqui novamente. Estive em congressos da carreira quando integrei por 4 anos felizes da minha vida. E falando do livro, propriamente,
eu posso dizer que ele foi resultado das nossas inquietudes quando trabalhávamos lidando diretamente com a matéria de licitações e contratos. Nós víamos que era não só necessário, mas indispensável para uma boa atuação de um procurador consultivo que tivesse conhecimento da jurisprudência. Eu também me franqueio essa terminologia da jurisprudência de contas, porque o mistério do procurador em boa medida, conferir segurança jurídica para o trabalho que está sendo realizado pela administração. E sem o conhecimento dessa matéria do Tribunal, da jurisprudência do Tribunal de Contas, é muito difícil, efetivamente, se conferir segurança jurídica ao administrador. Então, à medida que fomos estudando a temática, nos deparamos com outros assuntos que também são relevantíssimos para o trabalho da advocacia pública. E aqui, embora os comentários sejam sobre a jurisprudência do TCU, eu não tenho qualquer dúvida, como já disse meu amigo Bruno, que os assuntos, os tópicos são inteiramente aplicáveis à advocacia municipal, à advocacia pública municipal e estadual, pelo motivo da súmula 222, mas também pelo fato de que é muito usual que as cortes de contas estaduais, e naqueles lugares onde ainda há a municipal, haja uma influência muito forte da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Então, nós vimos que, além da temática das licitações e contratos, outros temas relevantíssimos tratados pelas cortes de contas, como a temática dos agentes públicos e a própria jurisdição de contas, eu diria, o espectro do direito sancionatório, também se revelaram temáticas que tangenciam o cotidiano do trabalho da advocacia pública. E hoje, mais do que nunca, né? Com a nova lei de licitações, e eu diria também com a nova lei de improbidade administrativa, eu falo nova lei dada a profundidade da reforma que a lei de 1992 sofreu, a complexidade já profunda das atribuições do advogado público, agora foi ainda tornada exponenciada, né? Há uma complexidade ainda maior, porque a legislação atribui à assessoria jurídica, ou seja, à procuradoria, a responsabilidade, em algumas situações, eu diria que serão muitas, de promover a defesa do administrador público quando ele agiu pautado pelos pareceres da advocacia pública. Então, eu acredito que hoje, mais do que nunca, a temática é relevante, a temática é atual e ela é imprescindível para que o advogado público exerça com maior qualidade, eu diria, as suas atribuições. Eu reitero aqui a minha satisfação, o meu prazer, a minha honra de falar a todos e todas e agradeço aqui também o convite, registrando também um agradecimento à editora Juspodium, que nos oportunizou, depois de alguns anos, nós tivemos sempre um pouco de dificuldade, mas nós conseguimos agora, um momento, eu acho que muito oportuno, fazer, eu não diria essa revisão, eu diria quase esse novo livro que a gente colocou como sendo uma terceira edição. Obrigado a todos, uma boa tarde. Devolvo a palavra. Parabenizo os colegas Dr. Bruno Cunha e Dr. Tiago Carvalho pelo trabalho e na divulgação da cultura jurídica, evidenciando a atuação da Advocacia Pública Municipal. Dando continuidade ao painel de apresentação de livros, eu convido agora o Dr. Marcelo Veiga Franco, procurador do município de Belo Horizonte, para nos falar um pouco sobre o livro Administração Pública como Litigante Habitual, a necessária mudança da cultura jurídica do tratamento de conflitos. Solicito ao colega que cite e evidencie a editora que publicou a obra. Dr. Marcelo Veiga, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, meus agradecimentos à NPM pelo convite para expor um pouquinho aqui sobre o meu livro, pessoa do presidente Gustavo.
Cumprimento todos os colegas que já expuseram anteriormente suas obras. Realmente é motivo de muita importância e relevância a produção científica sobre a temática da advocacia pública. Bom, o meu livro, que eu vim apresentar aqui hoje, né, já falado o nome, Administração Pública como Litigante Habitual, a necessária mudança da cultura jurídica de tratamento dos conflitos, foi publicado pela editora TOT, sob a coleção Reserva Científica Processo Civil, que é coordenada pelos estimados professores Rodrigo Reis Mazei e William Santos Ferreira. O livro é fruto da minha tese de doutorado, a versão comercial da minha tese de doutorado, defendida na UFMG no ano de 2018, com um período de sanduíche na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, sob a orientação do professor Mark Galanter. O livro ele conta com o prefácio do professor Glaucio Maciel Gonçalves, que foi meu orientador no doutorado, e o pós-fácio do professor Leonardo Carneiro da Cunha. Bom, a obra ela é contextualizada dentro de um cenário de crise de efetividade do serviço público jurisdicional. Então, eu tento, a partir desse cenário de ineficiência da jurisdição estatal, refletir de que forma que o comportamento das partes, e não apenas as deficiências do próprio Poder Judiciário, contribuem para essa altíssima taxa de congestionamento, de morosidade e um volume assustador de processos judiciais que temos hoje em tramitação no Brasil. Então, partindo desse contexto, é um contexto, digamos, de viés sociológico, e o livro ele tem uma interdisciplinaridade entre direito processual civil e direito administrativo, eu passo a analisar a atuação da administração pública como a maior litigante habitual do sistema judiciário brasileiro no âmbito civil, né? Isso é estatisticamente comprovado por pesquisas realizadas pelo CNJ, pelo STF, pelo STJ. Então, a administração pública, considerando aí todos os seus níveis, federal, estadual, municipal, todas as suas esferas de atuação, administração pública direta e indireta, constitui aquela parte que mais frequentemente, aquele tipo de parte que mais frequentemente está presente nos órgãos judiciários brasileiros. Então, a partir dessa premissa, eu parto do marco teórico, do pressuposto teórico da obra do professor Mark Galanter, que cria uma tipologia de partes que divide, de um lado, os chamados litigantes habituais, tradução de repeat players, e do outro lado, os one-shotters, que são os litigantes ocasionais. E passo a questionar que estamos num ponto de encruzilhada, porque, de um lado, temos uma cultura jurídica enraizada na administração pública como um todo, de judicialização excessiva de controvérsias, de busca pela sentença adjudicatória como o método principal de solução de conflitos, e, do outro lado, uma aposta legislativa, não apenas para o emprego dos meios autocompositivos de resolução de disputas, mas também uma ideia de fortalecimento dos precedentes judiciais, inclusive de caráter vinculantes. Então, passo a promover uma abordagem crítica de que forma, como conjugar e como criticar de forma reflexiva essa atuação, essa cultura jurídica enraizada de perpetuação de um alto nível de litigiosidade como premissa ou como suposta premissa para a defesa do interesse público, né? São vários os exemplos que a gente pode dar, né? Uma ausência de estruturação adequada de fóruns extrajudiciais de solução de conflitos, um desestímulo ao emprego de meios consensuais pela legislação, um suposto dever do procurador público de recorrer até a última instância, ainda que seja irrisória a chance de êxito ou ainda que a pretensão recursal esteja em desconformidade com uma tese vinculante, uma preferência generalizada pela judicialização dos conflitos, uma ausência de uma gestão estratégica e racional do contencioso massificado, um ajuizamento de execuções fiscais economicamente inviáveis, uma falta de efetivo controle da advocacia pública, da possibilidade de controle da advocacia pública, gerando atos administrativos que geram, né, demandas judiciais desnecessárias, com alta chance de sucumbência para o poder público. E aí eu me pergunto no livro, né, será que a litigiosidade excessiva é, de fato, mais benéfica para a fazenda pública, inclusive em termos financeiros para o erário, e condizente com o sistema democrático republicano de solução de conflitos? E para responder essas perguntas, eu busco, né,
subsídio no direito administrativo, que vem sofrendo, ao menos na teoria, uma transformação em prol da consensualidade, uma mitigação do elemento da imperatividade, uma transformação do direito administrativo a partir da sua constitucionalização, uma migração do princípio da legalidade para o princípio da juridicidade administrativa, que nos formata a possibilidade de uma administração pública consensual e uma revisitação do próprio conceito de indisponibilidade do interesse público, concluindo que a indisponibilidade do interesse público, de forma alguma, é óbice para o emprego de outros métodos de solução de conflitos que não o Poder Judiciário. E termina, ao final, né, com uma ideia de se tentar trazer alguns pilares para essa mudança de cultura jurídica de tratamento dos conflitos. Primeiro, a prevenção de litígios desnecessários, por meio do fortalecimento da atividade consultiva das procuradorias públicas na fiscalização e no controle da juridicidade dos atos administrativos. Segundo ponto, uma gestão racional e de demandas repetitivas, por meio da utilização estratégica de instrumentos processuais de litigância serial, como o IRDE, o recurso especial repetitivo, o recurso ordinário repetitivo, e o efetivo estímulo aos métodos adequados, consensuais, autocompositivos de solução de conflitos, inclusive por meio do emprego de técnicas integradas ao processo judicial, mas não apenas na esfera judicial, como também a possibilidade de abertura da utilização desses métodos por meio de câmaras administrativas de prevenção e de solução autocompositiva de conflitos. Então, é essa a ideia geral do livro. Eu proponho, portanto, uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura jurídica no tratamento dos conflitos pela administração pública. Então, agradecendo novamente a oportunidade de falar um pouquinho sobre o livro, cumprimentando meus colegas, devolvo a palavra, uma boa tarde. Parabenizar e felicitar o colega doutor Marcelo pela condução do trabalho e pela divulgação da matéria jurídica da advocacia, referente à advocacia pública municipal de uma forma geral. Em nome da NPM, eu gostaria de felicitar todos os autores, os 5 que estão presentes no dia de hoje, os 4 que estavam presentes no painel de ontem, agradecer o empenho na divulgação da cultura jurídica e no enfoque à advocacia pública municipal, dando visibilidade à nossa carreira. O link para a aquisição dos livros está no site oficial do Congresso, na opção da estante virtual. Agradeço a participação de todos e desejo que estejamos todos também no próximo Congresso da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que será realizado no ano que vem no município do Recife, desta feita, se Deus quiser, de forma presencial. Agradeço a todos e uma boa tarde.